Dostoiévski é incrível porque ele não escreve para te entreter, ele escreve para te expor. Parece que ele não cria personagens, parece que ele cria espelhos, né? Parece que ele cria uma versão sua, parece que você se enxerga ao ler cada livro de Dostoiévski, por bizarrice que pareça, né? Mas parece que ele tá falando sobre você. E eu sei que levantando o tema Dostoiévski vai atrair dois tipos de pessoas para esse vídeo aqui. Vai ter a galera que nunca ouviu falar sobre Dostoiévski, por loucura que pareça, tem gente que nunca ouviu falar sobre esse cara, e esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo que ela viu sobre Dostoiévski. E vai ter a galera literária que vai achar que eu sou só mais um modinha que tá falando sobre esse cara, porque quem não sabe, né, o Dostoiévski é um dos maiores escritores aí, se não for o maior escritor de todos os tempos, muita gente o considera maior. Então ele é um cara bem famoso, bem falado, e sempre que alguém é bem falado, tem a galera que é contra a maré, sempre vai ter a galera contra a maré. Mas eu vim aqui te falar o porquê que Dostoiévski pode mudar o modo como todo mundo enxerga a vida, como todo mundo enxerga tudo e até mesmo a si mesmo. E o que eu achei incrível do Dostoiévski foi o que eu falei no início desse vídeo aqui. Parece que ele não tá escrevendo o livro, parece que ele tá te mostrando um espelho, parece que você tá lendo sobre você ali, você se identifica muito na história. E é isso que é o bizarro. Normalmente todo livro dele, eu apenas li 3, tá? Na real, eu gostei mais desse daqui. Foi esse daqui que me levou a ler Noites Brancas, por exemplo, mas eu tinha começado no Memórias de Subsolo, e eu não tinha curtido tanto, por quê? Porque eu não estava entendendo a ideia dele. Mas depois que eu fui entendendo, que eu fui pesquisando a fundo, eu vi que parece que ele tá falando sobre você. E foi isso que me fez fazer esse conteúdo aqui. E é essa que eu acho que é a bizarrice, né? Igual eu ia comentar, por que é bizarrice? Ele comenta sobre coisas ruins, vamos supor, solidão, ganância, entendeu? Como que a alma vai ficando possuída e se perdendo com o passar do tempo. E é isso que eu achei esquisito e legal ao mesmo tempo e fascinante, que me fez fazer esse conteúdo aqui. Porque, mesmo ele falando desses temas, solidão, coisa, parece que ele tá falando sobre você, parece que ele tá literalmente do seu lado e viu tudo que você faz e viu sua vida por completo. Isso que é o bizarro. E eu acredito que isso dele saber se expressar muito bem, de saber escrever muito bem sobre essas emoções humanas, vem por causa do estilo de vida dele. O Dostoiévski ele foi preso em São Petersburgo, lá na Rússia, por volta de 1849. E além de ser preso, ele ia ser executado. Parece que ele não foi executado no último segundo, no último dia, alguma coisa assim, por causa de uma mudança de lei. Algo nesse intuito. Além dele ser preso e ser executado, ele foi preso e viveu nesse inferno que ele considera por 8 anos. Então a sensibilidade que o Dostoiévski tinha em relação à alma humana foi muito forte, porque imagina, ele deve considerar que ele passou sobre a pior coisa do mundo. Então isso deve ter mexido muito com o psicológico do cara e fez ele entender sobre a alma humana, solidão, porque querendo ou não, o cara ficou muito sozinho sendo preso, entendeu? Sobre ganância, sobre vontade de mudar bem e mal. Então isso mexeu muito com a cabeça do cara. Então é por isso que ele consegue passar muito bem esse tipo de emoção. Não foi o estudo que fez ele se tornar genial, foi ele viver. Então imagina, é impossível alguém ter um nível de sensibilidade igual Dostoiévski. Por quê? Porque pro cara ter um nível de sensibilidade igual Dostoiévski, sentir as coisas igual ele sentiu, tem que passar pelo que o Dostoiévski passou. 8 anos preso, sendo quase executado e muito torturado. É muito raro encontrar um escritor ou uma pessoa que vai chegar nesse nível de sensibilidade. Por isso que eu acho que ele se tornou o que se tornou, né? Alguém muito diferente do comum, alguém que entende por detalhes a alma humana. É isso que me faz acreditar que todo mundo deve sim ler Dostoiévski, porque pode sim te impactar. Foi o que eu senti lendo os livros do Dostoiévski, parece que ele tá falando sobre mim, por causa da profundidade que esse cara tem em passar o que ele passou, né? Porque querendo ou não, eu acredito que o Dostoiévski escreveu foi a forma realmente como ele enxergava as coisas. Quando ele passa muito detalhes, por exemplo, sobre solidão, sobre bem e mal, fé, Deus, na minha visão não é um personagem que tá no livro, na minha visão era o que ele realmente acreditava. Por isso que a gente se conecta muito com os livros dele, por isso que parece que ele está escrevendo isso pra gente, porque é muito humanizado, é muito humano, é muito detalhe que ele consegue passar. Então Dostoiévski é um cara que pode e vai te impactar muito por causa desse nível de profundidade que ele tem, que possivelmente nenhum outro escritor tem ou vai ter. Talvez tenha outros sim, né? Eu não tô falando que o Dostoiévski é o cara mais genial de todos os tempos, talvez tenha outros muito melhores. Eu já li, por exemplo, Tolstói, já li Fernando Pessoa, mas Dostoiévski foi um cara que me impactou muito por essa questão de parecer que ele tá escrevendo isso pra mim. Eu nunca senti isso com nenhum outro escritor, entendeu? Por isso que eu aconselho você ler
pelo menos uma obra desse cara. Então eu vou te mostrar uma situação e ler um trecho do livro para você entender o que eu tô buscando te falar. Qual que é a situação? Provavelmente você já esteve com uma pessoa, ou se você não esteve ainda, você vai estar com algum tipo de pessoa que foi tão marcante na sua vida que você reconciliou consigo mesmo. Parece que você encontrou o seu caminho. Não precisa ser só no sentido de amor, né? Ser sua namorada, seu namorado e etc. Pode ser no sentido simples. Vamos supor um sentido simples que ocorreu comigo. O Steve Jobs foi uma pessoa que eu li um livro e que eu assisti um vídeo no YouTube que ele falando dele, parece que ele estava falando comigo. Então ele mudou a forma como eu enxergo tudo. Parece que eu me reconectei comigo. Se você já sentiu isso, o Dostoiévski fala isso aqui no livro também, só que num tom mais de amor. Olha esse trecho aqui que está escrito: 2 minutos e a senhorita me fez feliz para sempre. Sim, feliz. É provável que a senhorita tenha me reconciliado comigo mesmo, resolveu minhas questões. Imagina uma pessoa que fez você se reconectar consigo mesmo, né? Não precisa ser, igual eu falei, num tom amoroso, de romance. Pode ser algo que mudou sua vida, um filme, uma série, alguma coisa que fez você se reconectar. Então Dostoiévski tem toda uma psicologia, né, que ele fala aqui nesse livro aqui também, Noites Brancas, só que num tom mais de amor e romance. Esse livro aqui parece ser sobre romance na capa, mas para mim o que eu tô interpretando aqui não é mais sobre como que uma mente pensa quando está sozinho, o que que ela busca na solidão. Grande maioria dos padrões dos livros dele, eu vejo que o personagem é sozinho e ele com essa solidão ficou com a vontade absurda de mudar, tanto positivamente quanto negativamente, porque a solidão nem em si é positiva, a solidão é muito negativa, te faz a cometer coisas que você não pensava antes. Então Dostoiévski sabe explorar muito bem, na minha opinião, esse termo de solidão, o que é ser uma pessoa sozinha. E aposto que você já se sentiu sozinho pelo menos uma vez na vida. Todo mundo já se sentiu sozinho, eu tô aqui sozinho dentro de casa. Então se você já se sentiu sozinho, você vai se identificar. Pelo menos uma vez na vida, se você já se sentiu sozinho, parece que ninguém estava falando com você, ninguém estava dando moral ao que você fala. Se você já se sentiu sozinho, você vai se identificar com os livros do Dostoiévski, entendeu? Com o que ele aborda sobre solidão. Essa que é a bizarrice. Eu só citei 2 exemplos aqui. Citei aqui o da senhorita e citei o exemplo da solidão. Só que tem muitas outras coisas que ele explora: fé, bem, mal. Então é algo que parece, você vai ter a sensação que ele está falando com você mesmo. E eu não vou cansar de falar isso nesse vídeo, mas parece que ele está falando com você. E é isso que me fez fazer esse conteúdo aqui, e é isso que me fez recomendar Dostoiévski, porque eu realmente acredito que ele é um escritor que pode mudar a forma como você leva a sua vida, como você interage com o mundo e com outras pessoas. Então fica aqui a minha recomendação. Dostoiévski é um cara que não mudou minha vida assim por completo, mas está mudando bruscamente a forma como enxergo tudo, e principalmente as coisas ruins, né, como solidão, como ganância, sobre como que uma pessoa vai ficando ruim com o passar do tempo, que leva ela a ficar ruim. Então tá me fazendo enxergar o lado negativo da história, o lado negativo da vida de uma maneira mais positiva. Isso que é o bizarro, porque você lendo sobre o negativo, parece que você entende o positivo, porque você lendo sobre a solidão, parece que você sabe como escapar da solidão. E acredito bruscamente que pelo menos 50% da sua visão vai ser melhorada lendo Dostoiévski.